Como acontece às segundas-feiras, hoje ele não me abandonou sozinho aqui no estúdio, hoje ele compareceu. Bom dia, Padre Adalton. Bom dia, Marquinho, bom dia pro Tony, que com certeza ele tá ouvindo a gente onde tá, pra depois puxar a orelha se a gente fizer coisa errada aqui, né? Ele tá anotando lá no caderninho dele, a hora que ele chega e fala, pô, cara, que isso aí, não ligou o botão aqui, quem que foi que mexeu aqui na mesa? Falou que não precisava. Então, bom dia, Tony. Que esteja tudo sob controle aí, né? Tudo sob controle, é isso aí. O que vamos abordar hoje, Padre Adalton? Bom, hoje tem um repertório de assuntos para essa semana que a realidade nossa de Brasil, de sociedade brasileira, abre espaço pra gente e cada semana você não dá para preparar antes, mas antes a gente preparava com uma semana de antecedência, bonitinho. Agora você tá preparando uma coisa, já deu uma bomba em cima, vem outra, Ou seja, né? Ser brasileiro não é para amador, né? Não é. Eu tinha preparado um tema, cheguei aqui, já na porta da rádio já falava, fala sobre tal coisa, porque isso aí nós não... Então já tá repercutindo. Mas uma das questões que eu queria comentar é essa grande novidade que surgiu essa semana, quando foi protocolado, né, conseguiu o número mínimo de assinaturas para entrar com um projeto de emenda constitucional mudando a lei trabalhista. Uhum. Nós temos uma lei trabalhista que vem lá de longas datas, que falava que a jornada era 48 horas, 8 horas diária, não podia ultrapassar 8 horas diária. Agora, depois da reforma constitucional, baixou para 44 horas, mas mantiveram o limite máximo de jornada de 8 horas. Só que é interessante que o texto fala assim, 8 horas num único emprego. Então, se você tiver 2 empregos, você pode trabalhar 16. Exatamente. Se você aguentar, tiver transporte para sair de um, chegar no outro. Que eu acredito que a grande maioria tem que, infelizmente, né, devido à carga tributária e não conseguir pagar tudo com um emprego só, acho que acaba... Só que agora tem essa proposta que estão fazendo de reduzir para 36 horas. De 44 baixar para 36, diminuir 8 horas, mas mexendo na jornada de trabalho, dizendo que nós não podemos ter mais a contratação de 6 por 1, como tem hoje. Né? Você é contratado numa empresa, você trabalha 6 dias, e a empresa, desde que não ultrapasse 8 horas, ela pode dividir essa jornada de 44 por 6 dias. Então você pode trabalhar 7 horas e 20 minutos de segunda a sábado, sem intervalo, e folga no domingo. Ou então você trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por semana, e fica 4 horas para banco de horas, para não sei o que, papapá. Bom, agora eles estão querendo falar de rebaixar para 36 horas. Só que muda a jornada, que passaria a ser 4 por 3. Você trabalha 4 dias e descansa 3 dias na semana. O que tem de interessante que eu vi nesse texto? Na proposta de emenda, eles tiram a obrigatoriedade de ter a folga no domingo. Uhum. Então você entra numa escala de 4 por 3. Então, por exemplo, semana você trabalha segunda, terça, quarta, quinta, folga sexta, sábado e domingo. A semana que vem você trabalha terça, quarta, quinta, sexta e folga sábado e domingo. Na outra você trabalha sábado, domingo, só que daí você vai ficar com a folga vai chegar uma semana que você vai trabalhar no sábado, vai trabalhar no domingo, sem folga. Então essa é uma questão que está lá. Outra questão que nós temos lá é que com essa diminuição e passando a 4 por 3, se você dividir 36 horas para 4 dias, dá 9 horas por dia. Então isso implica em mudar o preceito constitucional de jornada máxima de 8 horas diária. Uhum. Que é 4 dias para 36 horas, equivale 9. Não é isso? Se eu não estou errado de matemática, 9 por 36. 9 por 4, 36. E aí vem o segundo ponto, né? O trabalhador que fizer isso, hoje todas as convenções coletivas de trabalho dizem que você tem alguns auxílios vinculados a um período mínimo de trabalho. Então, por exemplo, na questão dos religiosos,
de igrejas, hotéis, tudo mais. Se o trabalhador trabalhar 36 horas semanais, ele não tem o auxílio alimentação. Ele tem apenas o auxílio, como chama? O vale alimentação, mas não tem o auxílio, né? Alimentação, que seria oferecer o alimento no local ou o valor do vale alimentação para ele almoçar fora, que hoje engrossa o salário em quase R$800 por mês. Só que se ele tiver 6 horas diárias, ele não tem esse direito. Ou 36 horas. Então aí você vai ter um benefício que ele perde. Mas tem outras questões que são interessantes, por quê? Fazendo uma reflexão séria, como nós temos hoje no Brasil. O que a pessoa vai conseguir fazer 3 dias por semana, supondo que ele não arrume um outro emprego para trabalhar, que é o que vai acabar acontecendo? Ele, na realidade, ele daí vai trabalhar 8 dias por semana, né? 7 dias ele trabalha normal e um dos dias da semana ele vai dobrar a jornada para poder pegar 2 trabalhos. O que vai acabar acontecendo? Se ele não arrumar 2 empregos, o que ele vai fazer em 3 dias? Num país como o nosso, onde você não tem lazer, onde você não tem transporte de qualidade, não tem uma série de garantias para que ele possa, e ganhando salário, quer dizer, ele vai sair para onde nos 3 dias? Então é uma questão que a gente levanta, quer dizer, você preocupa-se na redução da jornada, mas não preocupa na qualidade de vida do trabalhador, não preocupa, muitos não têm nem o espaço adequado para morar. Eu conheço muitas famílias pobres que aproveitam do trabalho para fazer rodízio de espaço em casa, que às vezes a casa não cabe os 3, 4 filhos que tem, então enquanto 2 trabalha, 2 está em casa, depois inverte, eles ocupam espaços comuns. Todo mundo em casa, você não tem lugar para 4. Então são situações que nós estamos olhando. A não ser que caiam na escala, não sei se chama escala. De nunca cair no mesmo turno, dia. Né? Como o senhor falou, vai adiantando, pega 2, 3 dias de folga, trabalha 4, mas vai rodando para frente. Aí também discute-se que o 4x3 traria aí uma certa qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida, né? Para passar mais tempo com a família. Mas e se a pessoa trabalha sexta, sábado e domingo durante 3 semanas seguidas? Então, mas um outro dado que nós temos, né? O índice de violência doméstica no Brasil, nos períodos de festas ou de feriados, ele é infinitamente maior do que nos dias comuns. Ou seja, quando você bota todo mundo dentro de casa, o índice de violência doméstica cresce. Então nós estamos falando, bom para o trabalhador, vamos fazer tudo bonitinho, só que na prática ninguém está pensando neste conjunto de elementos onde você ofereça condições. Então você pega, por exemplo, alguns países que fizeram esta experiência, mas o trabalhador ganha bem, tem condição de ir para um teatro, tem condição de ir para um clube, ele tem organizações nos seus espaços onde ele possa desfrutar da sua folga com qualidade de vida. Hoje nós, para fazermos uma viagem de férias de 5 dias, para fazer um final de semana prolongado como esse que nós tivemos, as pessoas pagam em 10 vezes, às vezes. Um mês já praticamente sem... Para alugar uma casa numa praia, para alugar alguma coisa no campo, ele divide em 7, 8 parcelas para pagar a hospedagem e faz das tripas o coração e bota no cartão de crédito para poder pagar a gasolina, para comprar comida para levar. Agora você imagina toda semana ele tendo um feriado prolongado de 3 dias. A gente vamos deixar bem claro que nós não somos contra. Não é contra, eu estou dizendo. Nós precisamos. Nós estamos analisando os prós e contras. Não fazer apenas desta lei e dizer, olha, é uma vantagem, vamos fazer, é ótimo, só a favor. Só que você precisa pensar na dignidade de vida desse trabalhador. Não é simplesmente botar em casa, porque o que vai acabar acontecendo? Com o salário que nós temos hoje, com as condições que nós temos hoje,
O que vai ter de gente que vai pegar, como eu falei, trabalha 4 dias nessa empresa, então vamos pensar, eu trabalho 4 dias durante o dia aqui com vocês e vou pegar um outro emprego onde eu vou trabalhar 4 dias à noite, de forma que eu conheci da minha folga. Então, por exemplo, trabalho segunda, terça, quarta e quinta, na outra empresa eu vou trabalhar quinta, sexta, sábado e domingo à noite para poder compensar o dia. Então, essa vai ser uma realidade de muita gente que vai acabar fazendo para poder melhorar a sua renda, quer dizer, então vai favorecer nesse ponto, porque a lei não impede que você tenha 2 registros. Ou por outro lado, vai até gerar... Inclusive, já aproveitando o gancho aqui, temos aqui um ouvinte que perguntou aí, aquele que tiver 2 empregos, como fica o registro? Ele pode ser registrado, para o governo vai ser ótimo, porque ele ganhando 2 salários, ele vai pagar imposto de renda maior, porque hoje se você ganhar mais de R$2.000, você já está pagando imposto de renda. Então, se você trabalhar ganhando salário mínimo em 2 lugares, você vai pagar 7% de imposto de renda para o governo. Ele vai ficar feliz da vida. Agora, por outro lado, vai crescer demais o trabalho informal. Porque numa dessa, muito trabalhador vai dizer, bom, para ficar mais fácil, eu trabalho 4 dias registrado, para efeito de aposentadoria, para efeito de seguridade social, eu tenho todos os meus direitos e vou arrumar um serviço para fazer o famoso bico nos 3 dias que eu estou de folga. Que eu acredito que como eu já disse, né, o que muitos têm que fazer. Vão acabar fazendo. E outros vão ter que migrar para essa pegada aí, né? Então, são situações que nós temos que refletir muito bem, porque não adianta eu dar mais folga, trabalhar menos, se eu não mexer na estrutura da qualidade de vida. Salário adequado, condições de trabalho adequada, né? Para que a gente possa ver isso. Então nós temos que pensar essa proposta com muita serenidade. Não sou contra, quero dizer bem claro isso, né? Mas eu creio que a gente tem que pensar muito bem o lado do trabalhador. Se hoje eu tenho um funcionário que trabalha 8 horas por dia e ganha um X, se entrar uma lei dessa, o que vai acontecer? Naturalmente você vai ter uma série de demissões para readequação à nova jornada, porque agora, se ele trabalha menos horas, o limite de horas vai ser diferenciado, então automaticamente ele vai ter um outro tipo de salário. Então daí... Porque pode ter certeza, o empregador, hoje em dia a lei brasileira favorece muito, ele não vai ficar no prejuízo e manter uma estrutura desta maneira. Mas, só falando isso, para dizer, calma, tem tempo, porque entrou agora no Congresso, vai constituir a comissão que vai analisar o texto. Se aprovado... vai para a Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça, se aprovado, tem que esperar 48 sessões ordinárias da Câmara para ser encaminhado para votação. A Câmara faz uma sessão, 2 por semana, quer dizer, então, 24 semanas. 6 meses. Até chegar lá, nós já estamos em junho do ano que vem. Daí chega, daí tem todos aqueles recessos, tudo mais. Para vocês analisarem se é bom ou não. Aí depois que passar pela Câmara, vai para o Senado. Se passar pelo Senado, aí vai para a sanção presidencial. E nós vamos estar em ano eleitoral. Eleitoral, exatamente. É tudo pensado. Então, né? Uma coisa assim que a gente está vendo. Quer dizer, é Brasil, realmente, né? Não se discute com seriedade. Não é como em alguns lugares que você faz uma discussão séria, pensa em condições, em qualidade. Primeiro você estabelece um patamar para que o trabalhador tenha à sua disposição os recursos necessários para usufruir de uma vida com qualidade, para depois pensar, bom, agora ele tem tudo, vamos diminuir a jornada para ele poder aproveitar tudo isso que a gente oferece. No nosso caso...
Agora, aproveitando o padre aqui, posso fazer uma confissão, padre? Pode. Confissão? Em público, aberto, assim? Eu confesso que eu achei que o senhor ia tocar sobre o assunto dos comentários da Janja. Não, mas é que foi no sábado, a gente já Como eu tava tenho o com coração tudo. puro, tá vendo? O senhor veio com outra matéria aí. Não, eu já cheguei aqui na frente e falei, hoje você vai falar da Janja, né? Olha, tem coisa que eu acho que a gente dá ibope para algumas mediocridades da política brasileira, não dá certo. Como eu me negava a falar de certos absurdos que às vezes o Bolsonaro falava, eu acho que isso não merece comentário, da Janja também não merece. O que ela falou foi uma imprudência política, tanto que ontem, né, segundo alguns, ela não foi num evento que ela iria discursar. E o próprio Lula também falou, né? Não, o próprio marido já falou contra. Ela Mas simplesmente jogou gasolina na fogueira, né? eu acho que o Lula nessa hora falou que saudade da Marisa, não? Pois é. Agora imagina como é que vai ficar a relação entre ele e Não, mas Trump, eu digo o seguinte, Ou né? o Musk. Mas é interessante porque ontem, segundo algumas fontes, não é que ela não foi no evento extraoficial que ela iria fazer o discurso dela, ela foi desconvidada. Ela foi desconvidada pela cúpula do G20, que estaria naquela coisa, por causa da situação, do mal-estar que ela criou no dia anterior. Mas, oficialmente, ela teve um pequeno problema, não caiu no banheiro como o marido dela, mas ela teve um pequeno problema, por isso ela não foi, por conflitos de agenda. Tá? Então ontem ela não esteve em nenhum evento público por conflito de agenda. E as manchetes de alguns jornais diz Janja cancela a participação em eventos. Exato, cancela por problemas e tal, mas é a coisa, né? Para não ficar mais feio do que estava, então vai lá e... Mas o interessante é ver a reação pelo mundo. Os memes que estão na internet são divertidíssimos, eu não vou falar para não tirar a rádio do ar, senão daqui a pouco... vem um careca aí e fala assim, vocês estão proibidos de transmitir porque falaram mal do governo, e daí o Carlos vai ficar bravo com a gente. Então deixa quietinho, mas entra na internet. Padre, aproveita que fim de ano o senhor pega uma folga aí de uns 2 meses, aproveita o carnaval já, depois a Páscoa. Mas eu acho que é interessante isso a gente pensar, porque é o cúmulo do Brasil, e o que estão gastando nessa cúpula do G20 no Rio de Janeiro é um negócio mirabolante, um negócio que eu estava olhando os custos da cúpula, só com segurança daria para construir quase 100 mil casas populares. E o engraçado é que até o crime organizado dá uma pausa, né? Pra mostrar que parece que tá tudo em paz lá no Rio de Janeiro. Parece que é o melhor lugar para se morar no mundo. Eu ia falar o negócio, mas melhor não falar. Então, vamos deixar isso para lá. Mas são situações. Então, cada povo tem o governo que merece. A gente já ouviu falar isso. Então, fazer o quê? Vamos continuar lutando. Quem sabe um dia nosso povo toma consciência, escolhe melhor, vê melhor as situações ou aprende a ser menos voluntarioso e um pouco mais crítico nas suas atitudes, porque a situação é muito séria. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado, né? Temos que ser mais analíticos, mais analíticos. E tomar cuidado no que a gente fala também, para não correr o risco de imitar o que a primeira-dama falou, que daí vai ficar feio também, né? Daqui a pouco... Verdade, tem que pensar muito. Pensar bastante. Principalmente nos momentos atuais em que vivemos no nosso Brasil, com essa democracia que eu vou falar para você que é maravilhosa. Maravilhosa. Abraço, padre. Obrigado pela participação. Até mais. Semana que vem tamo aí.